E aí, meus queridos, chegamos ao final, graças a Deus. Este é o nosso quinto e último vídeo para você fazer a sua prova do CBMERG 2025, tá? Da UERJ, que é a banca. De antemão, já agradeço por você estar aqui, divulgando meu canal. Já me segue aí, @Professor Belo no Instagram, ok? No YouTube, só colocar Igor Belo que você vai me achar, tá? E hoje a gente vai fechar com um pouco menos de questões, né? Vão ser somente 20, porque é um assunto que é muito curto. Se você olhar o seu edital, a unidade 4 foi imensa, e a unidade 5 está assim, ó, saúde e bem-estar do homem, doenças infecciosas, agentes causadores, endemias, epidemias e pandemias, profilaxias, né? ISTs, agentes causadores, a profilaxia, doenças parasitárias e carenciais, agentes causadores e profilaxia, enfim, medidas de prevenção em saúde pública, higiene e vacinação. Então, procurei colocar 20 questões que pudesse envolver isso aí, tá bom? Então, te agradeço pela parceria de sempre, aguarde que 2026 vem muita coisa boa. Quando vocês terminarem a prova lá, quem estiver seguindo aqui o canal, pode mandar uma mensagem para mim, bater uma foto da prova, caso você traga o caderno, né? E aí você manda no meu direct lá no Instagram, poxa, Bela, essa questão aqui, o que você acha e tal? A gente vai debatendo, sempre dá uma polêmica, né? Às vezes a gente, quando corrige uma questão na hora assim com pressa, a gente erra, é normal. A gente tem que sempre aguardar o posicionamento da banca também, que sempre rola uma polêmica aí, tá? Então é isso, vamos que vamos, 20 questõezinhas, vamos começar com a questão número 1, para ver o que tá pegando aí. A primeira fala o seguinte, que é em 2025, né? Entre as principais doenças transmitidas pela ingestão de água contaminada, deixa eu melhorar isso aqui para você me enxergar, destaca-se a cólera, legal, causada pela bactéria Vibrio cholerae. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta. Vamos ver, ele que é o certo, né? Letra A. A cólera ela é causada por um vírus, tá? E provoca uma insuficiência respiratória grave. Pô, galera, olha só. Se ele fala que a cólera é causada por um vírus, como é que no enunciado ele diz que é causada pela bactéria? Então aqui você só erra por uma questão de desatenção, tá? Então a letra A é uma opção falsa. Letra B. A transmissão ocorre exclusivamente pelo contato direto entre pessoas infectadas. Então, peraí, para você contrair uma cólera, você precisa ter um contato direto com pessoa infectada? Claro que não, né? A cólera não se transmite assim. Letra C. A melhor forma de prevenção é o uso de antibióticos de amplo espectro pela população em áreas de risco. A gente cura a cólera com antibiótico? É isso? Se é uma doença muito voltada até uma questão de saneamento básico, não é verdade? Então, pessoal, totalmente fora essa opção aí, você pode simplesmente ignorar. Agora, olha que interessante a letra D. O agente causador da cólera compromete o sistema digestório. Ou seja, a bactéria Vibrio cholerae compromete o sistema digestório, provocando uma diarreia intensa e uma desidratação severa. Pô, aí sim, né? E essa opção aqui, a letra D de dado, tem muito mais a ver e faz muito mais sentido quando a gente comenta sobre essa doença, que é a cólera. Beleza? Que inclusive é muito comum em locais que não possuem saneamento básico, tá? Que é um grande problema, inclusive, no nosso país. Questão 2, espero que você tenha compreendido. A 2 diz o seguinte: atividades antrópicas que alteram o meio ambiente associadas à ausência ou inadequação de saneamento podem levar ao aumento da incidência de doenças e à redução da expectativa e da qualidade de vida da população humana. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta uma doença, olha só, causada por um protozoário e que está relacionada, essa doença causada por um protozoário, precisa estar relacionada, atenção, ao saneamento ambiental inadequado no Brasil. E aí, que doença é essa
causada por um protozoário que está relacionado com uma questão de saneamento ambiental inadequado no Brasil. Vamos ver. Amebíase, tracoma, hepatite A ou febre tifoide. É a amebíase, pessoal. Vem da ameba, né, que é um protozoário. Então, esse é o nosso gabarito. Tracoma, para quem não sabe, é uma conjuntivite, tá? Basicamente. Conjuntivite. A hepatite A é uma doença, né, de aspecto viral, é causada por um vírus, assim como a febre tifoide é uma doença aí, bacteriana, não tem a ver com protozoário. Beleza? Show de bola. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. E a gente segue, para a questão 3. Olha só, a 3 diz o seguinte, rapidinho pessoal, desculpa aí. A 3 diz o seguinte, ó, caiu em 2025. As doenças negligenciadas, como a filariose linfática, afetam principalmente populações em situação de vulnerabilidade. Para quem não viu, né, essa foto da filariose linfática, depois você pesquisa aí, ó, elefantíase, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, a gente está lendo as questões aqui fazendo, mas dá uma pesquisada, coloca umas fotos aí no Google, digita algumas expressões, escreve filariose linfática, para você começar a ganhar um pouco mais de arsenal, porque o que eu falei, eu sempre falo isso no vídeo, você só vai resolver 10 questões, eu não posso nem afirmar que essa parte do edital vai cair, tá? Porque é um edital, uma parte muito curtinha, mas pesquise aí sobre ciclos de vida, né, de algumas doenças causadas aí por protozoários e por aí vai, para você começar a entender um pouco mais dessa parte. Então, as doenças negligenciadas como a filariose linfática afetam principalmente populações em situação de vulnerabilidade, tá? Essa doença, que é a filariose, né, causada por parasitas nematóides, são nemateumintos, do gênero Wuchereria, tem como vetor o mosquito, ou seja, você é acometido pela filariose porque realmente existe um verme do gênero Wuchereria, ok. Mas existe um vetor, existe algum mosquito que vai conseguir te afetar, inoculando, vai picar você, obviamente, e vai acabar inoculando em você esse verme parasita. Então, assim, quem é esse tal mosquito que causa a filariose, que causa a elefantise? E aí é um mosquito, tá, pessoal? Culex. Beleza? Isso. Ah, como é que eu sei isso? Cara, decorado. Não tem como. Cada doença vai ter aí o seu vetor e vai ser, na verdade, vai possuir algum agente, né, que vai conduzir esta doença, o tal vetor, ou de fato vai ser justamente aquele ser vivo que vai de fato causar a doença em si. Beleza? Então tá aí, é o Culex, tá? Bom, o Aedes, né? Quando a gente pensa em Aedes aegypti, você sabe que esse gênero de mosquito, ele é um vetor que vai gerar aí, vai inocular em você o famoso vírus da dengue, beleza? Não só a dengue, como febre amarela também. Então, quando a gente trata desses gêneros, o que a questão está cobrando do aluno é essa possibilidade, esse entendimento dele entender que aquele vetor gera tal doença. É quase que uma decorebinha mesmo, tá? Aí você tem o Anopheles também, que está fora, o Aedes está fora, o Flebótomo também está fora e o Triatoma, beleza? Tem o que causa leishmaniose, o Triatoma causa chagas, né? O Flebótomo causa leishmaniose, depois você vai verificando isso daí. Show de bola? O Anopheles é malária e por aí vai. Minha água acabou. 4. Uma endemia, vamos lá. Uma endemia ocorre quando uma doença, olha que legal, olha que conceito bom, cara, olha que conceito bom. Uma endemia ocorre quando uma doença permanece constantemente presente
em uma determinada região ou população. É algo endêmico. Está sempre ali naquela taxa, ó. Sempre permanece constante aquela doença ali. Tá. Um exemplo clássico de endemia no Brasil é a doença tal, que eu não sei qual é, causada por um protozoário do gênero tal. Agora ele vai dar a dica. Transmitido ao ser humano pelo contato com fezes do inseto conhecido como barbeiro. Opa, quando ele fala na expressão barbeiro, ele está te jogando para essa doença de Chagas. Tá? Ah, isso aqui eu tenho que decorar? Sim. Beleza? Essa expressão barbeiro aí é um inseto, tá? Obviamente. Ele vive muito em casas de pau a pique e ele transmite a famosa doença de Chagas, né? E o agente causador da doença é o famoso Trypanosoma cruzi. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. Beleza? Então essa é a ideia aí, tá? Questão 5. Ah, como é que eu estudo isso? Cara, coloca aqui, ó, doença de Chagas no Google, dá uma lidinha, procura também no seu livro, dá uma olhada na febre amarela, na malária, na dengue, na esquistossomose, tá? Para que você não erre uma questãozinha dessa numa prova. E aí você acaba memorizando, beleza? 5. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que corretamente a completa. Vamos lá. Ah, não sei o que lá, é uma doença infecciosa tropical, atenção, causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Aí ele já te deu a dica, é protozoário. Transmitido pela picada de um mosquito do famoso gênero Anopheles. E aí agora, o que a gente marca? Quem que vai causar essa doença, já que é um protozoário? E aí você tem aqui, ó, dengue é viral, né? Beleza? Febre amarela, viral. Raiva, viral. Ele está falando de algo que é causado por um protozoário. E aí, ó, é a malária. Beleza? Malariazinha é realmente causada pela picada desse mosquito, que é um gênero chamado Anopheles. Beleza? Tranquilidade total. Agora, a leishmaniose, grava esse Lzinho aqui, ó. Lembra de Lutzomia, tá? Lutzomia. Lembra disso, se aparecer esse nomezinho Lutzomia aí, você vai lembrar de leishmaniose, ó. L e esse L aqui, tá? Show de bola. Questão 6. O município de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve programas que abordam a prevenção e monitoramento de infecções sexualmente transmissíveis, né, que são as famosas ISTs. Antigamente, quando eu era moleque, eu estudava como DST. Não sei se você já pegou essa expressão. Ah, as DSTs eram doenças sexualmente transmissíveis. Mas aí, por uma questão de ser mais, talvez, educado, mudaram o nome para IST. Não chamou de doença, chamou de infecção sexualmente transmissível, tá? Essas iniciativas fazem parte da estratégia local de regulamentação às diretrizes do SUS, utilizando campanhas educativas e a oferta de testes rápidos para o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite, além de distribuição de preservativos. Sobre as ISTs, assinale a alternativa que apresenta uma resposta correta, beleza? O que nós temos aqui? A sífilis, mesmo em estágio avançado, não apresenta riscos graves à saúde e desaparece sem a necessidade de um tratamento específico. Cara, para e pensa, vamos supor que você nunca leu nada sobre sífilis, né? Mas você sabe que a questão está falando de infecções sexualmente transmissíveis. Aí você simplesmente contrai sífilis, aí você fala, tá tranquilo, pô. Mesmo em estágio avançado, não tem risco nenhum para a saúde, pô. Desaparece sozinha. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Uma questão dessa você não tem como marcar como correta, né? Mesmo tu não sabendo nada, tu não pode marcar uma questão dessa como correta, tá? Eu sou tranquilão, pô, sou super saiyajin, pego nada não. Não rola. O HPV
é responsável por lesões genitais, pênis e vagina, fica ligado. E está relacionado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, realmente. Como o câncer, né, aí do colo do útero. Ó, essa aqui vai, hein? Essa aqui foi. A princípio, B de bucéfalo. C. O HIV. Opa, olha a doença aí conhecida como AIDS, né? O HIV é o vírus. Além de afetar o sistema imunológico, pode ser completamente eliminado do organismo com o tratamento. Pessoal, isso não existe, tá? Com o tratamento, você deixa a carga viral muito baixa. Você não elimina, tá? O vírus, não. E letra D, a tricomoníase é causada por um vírus e pode ser prevenida com vacinação disponível. Não, pessoal, a tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis. Não é uma doença viral. Tá fora a letra D. Beleza? Questão 7. Vamos embora. Deixa eu ficar aqui, que aí eu consigo ler e eu apareço no cantinho. Em certa cidade com uma baixa cobertura vacinal, casos de uma doença altamente contagiosa começaram a aumentar rapidamente. Professores de biologia de uma universidade local concederam uma entrevista alertando para a necessidade urgente de vacinação em massa para alcançar a imunização coletiva e reduzir a transmissão do agente infeccioso. Sobre a vacinação, assinale a alternativa correta. Vamos lá, a afirmativa correta. A imunização ativa, ela garante a proteção completa aos indivíduos vacinados, garantindo que eles não contraiam mais a patologia. Pessoal, isso aqui é falso, tá? Isso aqui é falso. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a gente toma uma certa vacina numa certa idade, mas infelizmente, no futuro, a gente acaba, contraindo a doença. Não tem jeito, acontece. Até tivemos um surto, inclusive, de sarampo, né, recentemente no Brasil. Olha só, e tinham pessoas que eram vacinadas. Como é que funciona isso? Tá? Então não é porque você tomou uma vacina que realmente vai gerar uma imunização ativa, porque o seu corpo ativamente vai gerar anticorpos, não quer dizer que isso vai te isentar de contrair uma patologia, tá? B. A imunidade ativa... Deixa eu trocar a cor aqui, perdão. A imunidade ativa, ela resulta na produção de uma resposta imune específica mediada por anticorpos ou por linfócitos T, após a exposição a um antígeno. Olha, faz sentido, tá? A imunidade ativa resulta na produção de uma resposta imune específica mediada por anticorpos ou linfócitos T após a exposição a um antígeno. Ou seja, quando eu estou, no caso, pensando numa vacinação, eu exponho você com a vacina a um antígeno, que é aquilo que é inoculado no seu braço, de fato, o seu corpo vai iniciar uma produção de anticorpos, gerar células de memória, e aí se você for exposto, né, novamente, aí sim você vai ter uma resposta imune bem específica. Faz sentido. A imunidade ativa ocorre quando o organismo recebe anticorpos prontos. Pessoal, aí não. Quando o organismo já recebe anticorpos prontos, este conceito tem a ver com o famoso soro, tá? A imunização coletiva ocorre quando a vacinação cria a memória imunológica em todas as células do sistema imune. Pessoal, não é isso não. Para você ter uma imunização coletiva, vai ocorrer quando a vacinação atingir uma quantidade absurda ou quase totalitária daquela população, né, que conseguiu, vamos dizer assim, uma imunização plena por conta da aplicação da vacina. Aí você tem uma imunização coletiva, quando todas as pessoas estão vacinadas. Legal. Agora, se você falar em imunização coletiva e achar que a pessoa está criando célula de memória no seu próprio sistema imune, garantindo proteção independente do contato com o agente infeccioso, este não é o conceito de imunização coletiva. Não dá. Beleza? Show de bola. Então, questão erradinha aí. Gabarito B de bola. Questão 8.
Moradores de casas flutuantes, localizadas próximas a fontes de água naturais, começaram a apresentar sintomas de quê? Dessa doença conhecida como esquistossomose, né? Uma equipe de biólogos foi mobilizada para investigar as causas do ressurgimento da doença, que antes estava sob controle na região. Durante a busca ativa, os profissionais procuraram identificar os elementos essenciais, olha só, envolvidos no ciclo de transmissão da doença. Assinale a afirmativa que apresenta um desses elementos. E aí, que elemento essencial você acha que existe no caso da esquistossomose? Quem é esse elemento essencial? Vamos ver? Caramujos nas fontes de água que funcionam como hospedeiros e intermediários do parasito. É exatamente isso aqui. Pessoal, na parte lá do ciclo de vida dessa doença, do esquistossoma, que causa essa doença, você vai verificar que realmente o hospedeiro intermediário é o caramujo, ele está realmente ali na água, né? Inclusive ele vai soltar algumas larvas, né, na aguinha ali que podem penetrar no seu pé durante este ciclo de vida do esquistossoma mansoni. Combinado? Show de bola? Aí você tem que estudar a parte de cercárias e de miracídios também, beleza? Bom, eu queria ver isso aqui, ambientes com alta densidade de Triatoma infestans, né, que são um dos vetores relevantes da doença. Olha, a questão fala sobre esquistossomose. Quando a gente fala em Triatoma infestans, nós estamos falando da doença de Chagas. É outra doença, não tem nada a ver com esquistossomose, tá? Então tá fora aí, cuidado para você não se confundir numa pegadinha dessa numa prova. Presença de larvas de mosquito na água que atuam como vetores do parasito causador da esquistossomose, nada a ver. Presença de roedores, hospedeiros intermediários do parasito, contribuindo para a dispersão da doença ao contaminar os rios com urina e fezes. Nada a ver também, viajou. Tá? 9. Doenças transmitidas por vetores que se desenvolvem em ambiente aquático também estão comprometidas em doenças relacionadas com a água. Beleza, então ele está sempre mencionando a água aí. Você vê que isso aí cai bastante nos vestibulares, tá? E nos concursos. Das doenças citadas nas alternativas a seguir, é transmitida pela exposição direta à água contaminada, olha agora, sem a necessidade de um vetor, sem a necessidade de um mosquito. Quem que não tem aqui nas opções a necessidade de um mosquito para te causar uma doença? É a leptospirose. Porque a leptospirose vai ser causada principalmente aí, ó, pela urina do rato. Então, quando tem enchente, essas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, que a gente vê, né, ali, como é que eu posso te dizer? Encheu a tua casa, o bueiro tá alagado e tudo mais, a rua tá alagada, entra água na tua casa, tu levanta o colchão, tira a cama daqui, levanta o fogão dali, máquina de lavar, e aí as pessoas ficam andando na rua, essa urina do rato vem com a chuva. E muitas vezes essa urina do rato, por ser uma doença bacteriana, né, que é a leptospirose, que é a leptospira, essa bactéria acaba conseguindo acessar, né, o seu sangue, penetra ali pela sua pele, consegue acessar o seu sangue e aí causa essa doença conhecida como leptospirose. Tá? Às vezes uma ferida no pé, alguma coisa assim, você está andando naquela água, está botando a mão na água e aquela água está cheia de urina, cheia de xixi de rato. Beleza? E aí você sabe que zika, dengue e malária precisam de um vetor, que é um mosquito. Tá bom? Questão 10, chegamos na metade já. Essa é uma aula mais rápida, né? Um vídeo mais rápido. Então tá lá, ó, vacina contra a esquistossomose. Olha que legal. Uma vacina contra a esquistossomose estará disponível no SUS em 2025. Imunizante inédito, ele está sendo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, é a Fiocruz, tá?
Aí analise VOF aí para essas afirmações. Primeiro, avalie, se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir relacionadas às medidas profiláticas, enquanto não se tem disponível essa vacina. Vamos lá. Controle biológico do hospedeiro definitivo. Vamos lá. Quem é o hospedeiro definitivo da esquistossomose? É o ser humano. Então, vou ter que fazer um controle biológico do ser humano? Claro que não, né? Isso aqui está fora. Medidas de saneamento básico, como tratamento de esgoto. Pô, essa medida aqui de saneamento básico como tratamento de esgoto tem tudo a ver, concordo. Para você prevenir a esquistossomose. Tratamento, olha só, de doentes em regiões endêmicas. Ou seja, onde está acontecendo a esquistossomose, se aquela região é endêmica, cara, você tem que tratar o doente. Isso realmente é uma medida profilática. Isso está certo. Cuidado que medida profilática não é só a prevenção. Além da prevenção, existe um outro conceito dentro de medida profilática, que é a possibilidade de você, atenuar o seu problema. Então, se você faz um trabalho preventivo, parabéns para você. Mas se alguém fica doente e você trata esse doente que está lá na região endêmica, que está todo mundo pegando aquela doença esquistossomose, se você faz esse tratamento para atenuar esses sintomas, tentar cuidar dessa pessoa, isso também é considerado, tá, uma medida profilática. Beleza? Então, tá certinho o item 3. Se o item 2 e 3 estão corretos, eu tenho falso, verdade, verdade, né? Falso, verdade, verdade. Está aqui, ó. Gabarito D de dado. 11. Ao ter afinidade química com os componentes da membrana plasmática, uma substância, vírus ou um micro-organismo pode entrar e sair de uma célula. A prevenção contra o coronavírus requer alguns cuidados, entre o uso de máscara, lavagem das mãos com sabão e álcool, sempre que pegar um objeto. É recomendado lavar as mãos com sabão e usar álcool em gel. Pois essas substâncias, ou seja, por que é importante eu ter o sabão? Por que é importante eu usar o álcool? Essas substâncias bloqueiam a passagem do coronavírus pela pele, impedindo que entre em nosso organismo, destroem o envoltório do coronavírus, fazendo com que ele não consiga invadir nosso corpo, facilitam a migração das células de defesa para a área atingida, estimulam as células epiteliais de defesa do nosso corpo a fagocitarem o coronavírus, ou impermeabilizam as células epiteliais, impedindo a penetração do coronavírus em nosso corpo. E aí essa questão, se você usar sabão e álcool, lembra que o SARS-CoV-2, né? Ele é um vírus que ele possui o que a gente chama de envelope. Então, lembra que a água e sabão vai ajudar a destruir essas estruturas, né, de envelope e até mesmo o próprio capsídeo, né? Mas geralmente é o envelope. Aí com água e sabão, tá bom? Então o envoltório do coronavírus vai ser destruído. Por isso essa importância aí, tá? Fechou, isso aí mesmo. Questão 12. Eu procurei trazer questões atuais, tá? Não sei se você está reparando, aqui eu não estou parando para ler, mas 2024, aqui também, 2024, beleza? Aqui também, né? 2024, assim, questões do ano passado, né? Tá? As primeiras foram 2025. É para você perceber que eu estou tentando trazer o máximo de questões atualizadas para vocês nessa reta final conseguirem dar uma olhadinha, pesquisar sobre essas doenças aí que vem caindo, tá? Aí vem a 12, né? A 12 fala o seguinte: no interior de Alagoas, um aumento de casos de doenças infecciosas foi relatado no hospital local, especialmente durante o período chuvoso, quando há uma maior proliferação de agentes patogênicos. A equipe de saúde pública identificou infecções causadas por diferentes agentes biológicos, vírus, bactérias e parasitas. Tá. Cada um com características específicas e modos de prevenção
e de tratamento distintos. Dadas afirmativas sobre os tipos de agentes, doenças que causam e suas características, vamos analisar. Primeiro, doenças causadas por bactérias, como a leptospirose, até aqui está certo, são transmitidas por meio do contato com a água ou do solo contaminados por urina de roedores. Sim. Sendo tratadas com antibióticos específicos. Sim. Doença bacteriana combate com antibiótico. Mas preveníveis com práticas de saneamento. Cara, realmente, se você fizer uma prática de saneamento legal, a chance de você contrair doenças como essa é bem menor. Então, item 1, correto. Item 2. Infecções virais, como sarampo, realmente sarampo é uma doença viral, são altamente contagiosas, é verdade, e transmitidas por gotículas respiratórias. É sim, concordo. A vacinação é a principal medida preventiva, todo mundo é vacinado. E o vírus é eliminado no organismo pela resposta imune do hospedeiro. Aí faz sentido sim, aqui você consegue eliminar o vírus. 3. Doenças causadas por protozoários parasitas, como a amebíase, faz sentido, são transmitidas pelo consumo de alimentos ou água contaminados por cistos do parasita e requerem um tratamento específico com antiparasitários, uma vez que os antibióticos não têm efeito sobre esses organismos. É verdade. Não adianta você tratar uma doença causada por um protozoário com um antibiótico. Então tá certo a 1, 2 e 3. Infecções respiratórias causadas por vírus, como resfriado, são tratadas com antibióticos. Pessoal, como é que eu vou tratar uma doença viral com antibiótico, que é para bactéria? Não dá. Então essa questão já está errada. Logo, as questões corretas são 1, 2 e 3. Gabarito D de dado. Ele manda você verificar o que é correto. 13. O Prêmio Nobel de Medicina de 2023 foi concedido nesta segunda-feira, 2 de outubro, aos cientistas Kalin Karikó e Drew Weissman, por seus estudos que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19. Juntos, eles encontraram uma maneira de modificar o RNA mensageiro. Essa tecnologia revolucionária foi descoberta há mais de 15 anos e possibilitou a produção em tempo recorde de vacinas a partir de material sintético. O fragmento do texto da reportagem acima aborda avanços científicos na produção de vacinas. Sobre o método de ação de vacinas em organismos vivos, é correto afirmar que se trata de um método de proteção que uma vacina é um método de proteção momentâneo, algo temporário, algo que induz mudanças morfológicas, algo que permite a ação imediata do sistema de defesa uma única vez só, ou algo duradouro, que permite uma ação rápida do sistema de defesa a partir de uma segunda entrada. É óbvio que é a letra E. Porque quando eu inoculo a vacina em você, o meu objetivo é sinalizar para você que algo de estranho está tentando invadir o seu organismo, a ponto de que o teu sistema imunológico prepare todo um aparato de defesa para caso você, em algum segundo momento, a partir de uma segunda entrada desse antígeno, você já deu uma resposta rápida imunológica. Beleza? Uma questão conceitual muito interessante aí. E fala sobre vacina. 14. Cancro mole é uma infecção sexualmente transmissível que afeta tanto o homem quanto a mulher. Ela pode ocorrer principalmente nos órgãos sexuais. No caso aqui deve ser nos, né? Nos órgãos sexuais. Deve ser aqui, ó, nos lábios, boca, língua e garganta, com certeza. E podem ser afetados também. Garganta podem ser afetados. Essa doença surge como pequenas feridas com pus. Elas se tornam úmidas, maiores, mais profundas e dolorosas com o passar do tempo. E após aproximadamente 2 semanas de manifestação, ocorre aí um inchaço, né, uma íngua na região da virilha, conferindo dor e desconforto. Beleza. Aí ele vai falar o seguinte, sobre a IST, sobre a infecção sexualmente transmissível.
citada anteriormente, é errado afirmar o quê? É incorreto afirmar o quê? Vamos lá. Ela é causada por essa bactéria Haemophilus ducreyi. Ela é vulgarmente conhecida também por crista de galo. É uma ulceração dolorida e mole da genitália externa. Ou o tratamento é feito principalmente com antibióticos. E aí? O que está errado em relação ao cancro mole? Pessoal, o errado aqui, nesse caso, é a letra B. Poxa, mas eu não sei nada sobre isso. Aí é que tá. Eu coloquei essa questão aqui para você lembrar o seguinte. Essa expressão crista de galo tem a ver com uma doença conhecida como HPV. Ponto final. Tá? O HPV é o crista de galo. Ele falou aqui cancro mole, então não tem nada a ver. Fechado? Todo o resto está correto. Questão 15. O tratamento é feito... O que é isso aqui? Principalmente com antibióticos. Agora que eu vi essa frase D aqui, né? Ela está errada, obviamente, tá? Essa opção é falsa. E pelo que eu percebi aqui, eu copiei aqui, ó, o tratamento é feito principalmente com antibióticos. Então eu peço perdão aí, tá, pessoal? Porque acabou aparecendo 2 vezes a opção. Beleza? Vamos lá, questão 15. Nos períodos de chuva, a ocorrência de doenças reemergentes, ou seja, elas vêm à tona novamente, né? Devido à formação de água parada em locais de difícil acesso, cresce muito, pois ocorre, atenção, o desenvolvimento nesses locais inundados de larvas de inúmeros mosquitos, hospedeiros intermediários e de muitas doenças. São consideradas doenças transmitidas por esses tipos de inseto quem, hein? Quem é que vai utilizar o inseto? E tudo tem a ver aí com a questão de água parada. Vamos lá. Malária tem transmissão através, sim, de inseto. Tá? Isso vai fomentar, inclusive, nessa questão da água parada. Esses insetos vão estar lá para conseguir ser vetor de doença. A própria leishmaniose, que eu te falei que é o Lutzomia, né? Lutzomia é o que causa aí. É o gênero, né? Você tem a própria dengue também. Então, a princípio, pelo que eu estou vendo, a letra A tem tudo a ver. Malária e dengue está tudo certo. Mas quando a gente fala em doença de Chagas, a doença de Chagas já não está mais tão presa e atrelada a essa questão da água parada, que é o foco da questão. Tá? Outra, doença de Chagas errou aqui. E doença de Chagas errou aqui. Pois é. Leishmaniose e dengue está aqui. Entenderam a maldade da questão? Ele fala em água parada, né, pessoal? Então, ele fala que está tendo aí ocorrências de doenças que crescem muito, elas são reemergentes quando tem esse período de chuva. Então, toma cuidado, é uma questão boa para você raciocinar, tá? 16. As doenças virais representam uma preocupação global, devido à capacidade de uma rápida disseminação e impacto, né, na saúde pública. Diversos vírus causam uma variedade de enfermidades, exigindo esforços contínuos de prevenção, controle e pesquisa. Em relação a uma doença viral de grande relevância global, assinale a alternativa, no caso a afirmativa, correta. Vamos lá. A dengue ela é causada pelo vírus, sim, desse gênero aqui, que é o flavivírus. Isso é verdade, por mais que você não saiba, você está aprendendo agora. E ela é transmitida principalmente por mosquitos do gênero Aedes. Sim. Gabarito letra A. Vamos ver a B. O SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, pertence à família dos coronavírus. Sim. Sendo transmitida principalmente por vetores como carrapato. Pô, aí não, né? Pelo amor de Deus. C. A hepatite B é uma doença viral. Sim. Transmitida principalmente por água e alimentos contaminados. Não, pessoal. Hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, ela vai passar via sexual. O HIV, causador da AIDS, sim, ele é transmitido principalmente pelo ar. Ah, tá de brincadeira, né? Não tem como. Tá fora. 17.
Vamos lá. De acordo com os conceitos de... Questão boa essa 17, gostei. De acordo com os conceitos de surto, de pandemia, de epidemia e desse aqui, que é a endemia, assinale a alternativa quem? Incorreta. Ele quer o errado. Vamos lá. Surto é a elevação brusca e inesperada de uma determinada doença em uma área geográfica pequena e bem definida. Ah, eu tive um surto de sarampo, um surto de ebola. É uma elevação brusca e inesperada de uma determinada doença em uma área geográfica pequena e delimitada. Essa questão está correta. Ele quer a errada. Em uma endemia, olha o que ele falou, existe um aumento repentino do número de casos de uma doença. Pessoal, quando ele escreve isso, ele erra. Porque na endemia, o caso fica padronizado. Existe uma constância quando se trata de uma endemia, algo constante. Inclusive, lá em cima, no início da nossa aula de hoje de correção aqui de exercícios, a gente viu essa parte desse conceito num dos enunciados sobre a endemia. Então, a letra B está completamente errada. Letra C. A endemia também pode ser sazonal. Sim, pode ser de tempos em tempos. Ah, é só no verão? Ah, é só no outono? Pode acontecer sim. Uma epidemia, atenção, é uma elevação brusca, inesperada, uma epidemia, e temporária de uma determinada doença, atenção, ultrapassando os valores esperados para uma determinada região geográfica. Perfeito. Depois, pandemia caracteriza-se por uma doença infecciosa que ameaça simultaneamente muitas pessoas do mundo. Correto. Como ele queria a errada, fica sendo a letra B. A 18, pessoal, foi a única que eu consegui caçar aí para vocês, caiu há muitos anos já, 2008, na UERJ. Então, assim, eu não estou conseguindo nem ler direito, mas está assim, ó. Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus da família Flaviviridae. São conhecidos 4 tipos de vírus da dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, dengue, né? O nome é dengue, é isso aqui, ó. É que ele botou só dengue. Hoje em dia a gente escreve dengue 1, dengue 2, né? Dengue 3. São os 4 subtipos da dengue, do vírus da dengue. Aí ele botou os 3 primeiros já produziram epidemias no Brasil. Tá bom. A doença transmitida ao homem pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti não tem tratamento específico, mas os medicamentos frequentemente usados contra a febre e dor devem ser prescritos com cautela. Na tabela abaixo são apresentadas as informações sobre os 2 medicamentos. Aí ele passa aqui o paracetamol e o ácido acetil salicílico. Beleza. Aí ele vai falar o seguinte, olha só, uma doideira para perguntar isso aqui, ó. Outra doença encontrada no Brasil, causada por um arbovírus da mesma família do vírus da dengue. Ou seja, não é a dengue, é alguém que se assemelha aí ao vírus da dengue e que também pode ter como vetor, o Aedes aegypti, é a febre amarela. Pessoal, dengue e febre amarela, quem vai transmitir é o Aedes aegypti, né? Mas a gente está muito acostumado aí de ver na televisão reportagem sempre falar muito da dengue e falar menos da febre amarela, mas é o mesmo vetor que causa. Beleza? Que cansaço! Se a edição quiser, pode cortar esse cansaço aí. Vamos lá, 19, penúltima questão para a gente encerrar. A OMS estima a ocorrência de mais de 1 milhão de casos de ST por dia mundialmente. Ao ano, calculam-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções. Quem são elas aí, ó? Clamídia, gonorreia, sífilis, tricomoníase. A galera tá, meu irmão. Vou nem falar aqui para o canal não me derrubar, né? O YouTube não vai me derrubar. Mas a molecada aí tá querendo jogar o jogo muito sério, tá? Não tá se cuidando. Já entenderam, né? No Brasil, nos últimos 5 anos, foi observado um aumento constante no número de casos de sífilis. Caramba, em gestantes, né? Congênita e adquirida, que pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, né? Estão testando mais,
está descobrindo que está pegando a doença. Com a ampliação do uso de testes rápidos e, olha só, redução do uso de preservativo. Além disso, o aprimoramento do sistema de vigilância pode se refletir no aumento de casos notificados. Beleza. Naturalmente, quanto mais cedo for diagnosticada a doença, menores serão as sequelas e o maior êxito terá o tratamento da sífilis, que deverá ser feito com o quê? Vamos lá, pessoal. Eu quero tratar a sífilis. Se eu quero tratar a sífilis, eu preciso tratar a sífilis com uma dose única de antivirais, com antibióticos específicos para cada estágio da doença, com a administração de drogas que matam os protozoários ou com pomadas para combater o fungo. Primeira coisa que tem que lembrar, sífilis é uma doença bacteriana. Se ela é uma doença bacteriana, tu não vai botar pomada para combater fungo. Tu não vai querer matar protozoário. E nem vai tomar antiviral, que tem a ver com vírus. Portanto, o gabarito é B de bola. Beleza? 20. E última. O vírus da varíola de macacos, né? Olha que nome interessante, também chamado de monkeypox, espalhou-se por mais de 40 países nos últimos meses e chegou ao Brasil no início de junho. Essa questão caiu em 22. O nome monkeypox, atenção, se origina da descoberta inicial do vírus em macacos, em um laboratório dinamarquês lá em 1958. Descobriram esse vivo lá em macacos, chamaram de monkeypox, tá bom. Em humanos, o primeiro caso foi identificado em uma criança na República Democrática do Congo, lá em 1970. Atualmente, a OMS esclareceu a maioria dos animais suscetíveis a esse tipo de varíola. São quem? O roedor, como ratos, né? E cão aí da pradaria. Aí ele vai falar, olha só, sobre essa doença aí, que é o monkeypox, assinale a alternativa errada, incorreta. Vamos lá. A monkeypox, ela pode ser, contraída através de um contato físico, esqueci de pegar aqui a cor certa, através de um contato físico próximo com alguém que tenha sintomas. Isso é errado? Não, isso é certo. A monkeypox você pega sim, com contato físico próximo com alguém que tenha sintoma, o próprio suor do corpo, tá? Outra, vamos ver que é incorreta aqui, ó. A doença, esse monkeypox, tem uma alta virulência e ela apresenta altas taxas de letalidade, ou seja, você vai de arrasta para cima. Será que é verdade? Isso aqui não é verdade. Então, o gabarito é a letra B. Isso aqui que é o incorreto. O monkeypox não mata muito, não. Não tem essas altas taxas de letalidade, não. Tá viajando. Durante a gravidez, esse vírus pode atravessar a placenta, causando a exposição intrauterina do feto e a infecção congênita do bebê. Pode sim. D. Uma diferença entre o vírus da varíola de macacos, que é o monkeypox, e o vírus coronavírus é que o primeiro, ou seja, o monkeypox, é um vírus de DNA, realmente, e o coronavírus é um vírus de RNA. Perfeito. Assim que um caso suspeito for identificado, então assim que você descobrir alguém com varíola dos macacos, a identificação de contatos e o rastreamento de contatos devem ser iniciados, ou seja, com quem que você ficou, com quem que você estava perto. Perfeito isso daqui. Então, meus amores, eu até peço perdão aí pelo cansaço, né? Uma semana pesada para todos vocês, para mim também, mas eu espero de coração que você faça uma boa prova e que essas 20 questões aqui te auxiliem, te ajudem a tentar compreender, né, estas questões envolvendo toda essa parte da unidade 5, tá? Garanto para vocês que em 2026 eu vou estar com um material muito mais ampliado, já me preparando para o ERJ especificamente. Então, todos os pontos das unidades 1, 2, 3, 4, 5, né, serão explicados teoricamente para que você tenha a base teórica para resolver todas as futuras questões que eu vou colocar para você. Eu espero sinceramente que você não precise, mas peço que você divulgue o meu canal aí para quem está
nessa tentativa em busca de ser um futuro oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, boa prova, muito obrigado pela ajuda, pelos comentários, pelos likes. Ativa a notificação aí, eu vou soltar mais vídeos, tá? Daqui a pouco eu vou preparar material também pro pessoal do Colégio Naval, beleza? Pra molecada que tá no 9º ano, quer fazer prova lá pra Angra dos Reis. Então a gente vai se ajudando assim. Valeu? Indica o canal para todo mundo, me segue no Instagram, me manda mensagem e muito obrigado por tudo. Boa jornada, que Deus te abençoe sempre. Valeu!